reunião digital de senhores órgãos de comunicação social. É com a associação empresarial, já com 20 anos de experiência associativa, e que nasceu de um grupo de empresários sobre o tema espírito empreendedor. O espírito que continua bem presente com o trabalho diário e numa busca constante para servir melhor os empresários e servir melhor o seu país. Oliveira das Meias tem referência em vários setores da vanguarda no fabrico e na utilização de tecnologias avançadas, como seja o fabrico de máquinas industriais, o fabrico de componentes metálicos diferenciados e o fabrico de componentes para a indústria automóvel. Estamos inseridos numa região mais alargada de entre Douro e Voga, com conselhos com quem partilhamos desafios comuns e vontade de empreender em conjunto, pois só assim poderemos chegar mais longe. Neste contexto, surgiu a ideia da constituição de uma fileira de sistemas avançados de produção, composta por empresas aliadas com a especialização inteligente da região norte e tem em comum as tecnologias que utilizam e os mercados onde vendem os seus produtos. Para o presente projeto, denominado SAP 4.0, surgiu com naturalidade uma candidatura ao Norte 2020 com promoção com a AF, a quem desde já agradecemos nas pessoas dos seus dirigentes todos os contributos e o empenho para o melhor resultado. Desculpe. Este projeto é para nós muito ambicioso. Visa precisamente a definição de um roteiro tecnológico e 4.0 para todos os setores da fileira de sistemas avançados de produção. Neste sentido, é um privilégio podermos contar com uma parceria de referência do Sistema Tecnológico e Científico Nacional, o INESTEC, para nos trazer todo o know-how e a experiência científica e técnica para que este programa venha a ter um maior sucesso. Agradeço na pessoa do Sr. Engenheiro Luís Carneiro e a toda a sua equipa que aceitaram o nosso convite e que têm estado já no terreno junto das empresas de referência a fazer o seu levantamento de campo para perceber qual o estado da maturidade tecnológica atual. Em nome da direção da ECOA, agradeço mais uma vez a todos que aceitaram fazer parte do projeto SAP 4.0, nomeadamente a Associação Empresarial do Conselho de Santa Maria da Feira, numa parceria que, estou certo, dará bons frutos. Temos razões para não duvidar disso, pois ambas as associações empresariais têm experiência de desenvolvimento de sistemas de projetos e conhecimento da região entre Douro e Voga. Para todas as empresas, vamos esperar por mais este contributo para sermos agentes de uma convergência económica para a nossa região e o nosso país e vencermos os desafios da competitividade, de empreendedorismo e inovação. Características com as quais se pretende dotar a fileira de sistemas avançados de produção. Um bem-aja a todos. Desejo os maiores sucessos às equipas encarregues da execução deste projeto. Muito obrigado. Obrigada. Senhor Comendador António da Silva Rodrigues, agradecemos novamente pela sua participação para este pontapé de arranque desta sessão de apresentação. Estamos certos de que, de facto, este projeto será efetivamente executado com a vontade de contribuir para o evoluir das empresas, desde que nós pensamos vir a constituir-se um grande cluster, exatamente devido à participação da Associação Empresarial de Santa Maria da Feira também, e também do INESTEC. E eu passo de imediato a palavra ao Sr. Manuel Alferes Pereira, exatamente Presidente da Direção da Associação Empresarial do Concelho de Santa Maria da Feira. Boa tarde, Sr. Alferes. O que tem para nos dizer? Boa tarde a todos. Penso chegar em boas condições.
Sim, está ótimo. Digo isso porque temos aqui um pequeno problema com o sistema informático, por isso é que eu faço esta pergunta. Muito boa tarde a todos. Às vezes tem a ver com a internet. Como? Às vezes tem a ver com a internet. Exatamente. Muito boa tarde a todos mais uma vez. Começo por felicitar o Sr. Presidente da AECOA, o Comendador António Silva Rodrigues, e agradecer as palavras simpáticas para com a AEF. Mais do que olharmos para si como Presidente da AECOA, olhamos para si como um empresário de sucesso que muito tem ajudado esta região e este país e, portanto, também por isso o nosso agradecimento. Uma palavra também para o Inesptec, para o Sr. Engenheiro Luís Carneiro e, obviamente, toda a estrutura. Permitam-me que dê uma palavra também de grande amizade ao Sr. Diretor-Geral da AECOA, que conheço muitíssimo bem e que também faz um trabalho excepcional, o Engenheiro António Pinto Moreira. E nestas pessoas cumprimento todos os presentes, dirigentes ou não, empresários ou apenas interessados. A Associação Empresarial da Feira entrou num processo eleitoral há relativamente pouco tempo. Quando entramos, já apanhamos este processo, digamos, em andamento, pode dizer que sim, ele atrasou um pouco por causa das questões pandémicas, mas já quando entramos o processo já estava em andamento e portanto, vem da anterior direção, mas é um bom projeto que nós abraçamos, obviamente, e mais do que abraçar, é um orgulho enorme fazer parte desta equipa, fazer parte deste projeto pelas estruturas envolvidas, a AECOA, o Inesptec, mas também pelo conteúdo, pelo que se pretende com este projeto, que é de facto muito ambicioso, mas também muito aliciante. Deixem-me dizer-vos muito rapidamente que a Associação Empresarial da Feira, como todas as entidades, como todas as pessoas, coletivas ou singulares, tem momentos melhores, tem momentos, não direi maus, mas menos melhores. Estamos neste momento numa fase de reestruturação, estamos a dar uma equação com este projeto, mas também pretendemos, a curto e médio prazo, avançar para outros projetos de interesse para as nossas empresas do nosso concelho e da nossa região, que só assim é que faz sentido o nosso trabalho, mas também temos uma vertente muito importante que é do apoio diário às nossas empresas. Nós também estamos vocacionados muito para microempresas, do comércio, dos serviços e, portanto, nesse sentido, nós, além destes grandes projetos que são importantíssimos, também queremos aquele apoio diário de formiguinha que muitas vezes não se sente, não se nota, mas que é fundamental. Queremos também alargar a nossa atividade a muitas outras áreas, como a área social, que já emprega muita gente também, e, portanto, também queremos ir por aí. Queremos ter tratar os nossos associados por tu, permite uma expressão, no sentido de termos diariamente um feedback com eles, porque só assim é que também faz sentido, só assim é que percebemos o que é que está aqui a fazer falta aos nossos associados, às empresas Santa Maria da Feira e Ardoz, e também a percebermos o que é que eles pretendem para um futuro próximo. Santa Maria da Feira é um concelho enorme, o maior concelho do distrito de Aveiro. Lamento dizer aos meus colegas do Oliveira das Meias, mas assim o é, de facto. É o concelho com mais habitantes, com mais eleitores, nem de propósito estamos numa semana crucial para isso. É o concelho com mais empresas. Nós somos fortes em tudo, mas há uma área em que é o nosso BI, que é a cortiça, manifestamente. Todas as outras áreas são importantes para Santa Maria da Feira, naturalmente o calçado, a metalomecânica, a puericultura, mas, objetivamente, a cortiça, a transformação da cortiça é o nosso BI, muito também se deve ao Grupo Amorim, a outros grupos que também, portanto, foram fazendo história, mas também se deve muito à pequena indústria, aquela oficina, aquela fabriqueta debaixo do balde da escadaria da casa ou debaixo na garagem da casa, muitas vezes com a mulher, o filho ou a vizinha a trabalhar. Também se fez, a cortiça também cresceu muito à custa desses e também fica aqui a minha homenagem. Basicamente, e para terminar, porque temos assuntos mais importantes a tratar, que propriamente estar aqui a falar da Associação Empresarial da Feira, queríamos dizer que estamos disponíveis sempre para todos e quaisquer projetos que entendam que nós possamos estar talhados. Estamos numa fase de aprendizagem, eu relembro e sei que aqui a malta da AECOA e do Inesptec tem tido uma paciência enorme connosco. Nós estamos numa fase de aprendizagem ainda, porque somos todos novos cá, mas temos sido bons alunos, temos esforçado e acho que vamos conseguir ter uma excelente prestação neste projeto e, como eu disse há pouco, sempre disponíveis para novos projetos. Portanto, este projeto, de facto, é muito ambicioso, é
enfim, o patamar mais elevado da qualidade que se pretende em termos industriais, e é para nós um orgulho imenso estar neste projeto, também pelas instituições envolvidas, e, portanto, nesse sentido, estamos gratos e estamos sempre disponíveis para novas oportunidades. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Sr. Manuel Alfés Pereira, e gostei muito das suas palavras, ou melhor, gostamos todos porque trocamos aqui uns sorrisos quando disse que exatamente é um dos maiores conselhos, é o maior conselho do Distrito de Aveiro e nós sabemos escolher os nossos parceiros a dedo. Foi o caso exatamente da Associação da Feira e também do Inesctec. E vamos avançar de facto. Devido aos altos índices de tecnicidade e de intensidade de conhecimento que envolvem este projeto, estas associações, portanto a da Feira e da Oliveira das Meias, recorreram à parceria com o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência Inesctec, através do seu Centro de Investigação. Connosco temos o seu administrador executivo, portanto o administrador executivo do Inesctec, engenheiro Luís Carneiro, a quem pedimos também a sua intervenção. Boa tarde, Sr. Engenheiro. Boa tarde a todos, penso que estarão a ouvir bem. Em primeiro lugar, gostava de agradecer as palavras dos presidentes das associações empresariais de Oliveira das Meias e da Feira. Gostava de agradecer o convite para estar aqui hoje, agradecer a confiança depositada no Inesctec para participar, enfim, neste projeto, que nos parece muito importante e muito oportuno. Felicitar por esta iniciativa. Sabemos que, enfim, estamos a conversar com dois concelhos fortemente industrializados, com empresas de referência, mas empresas que conhecem bem o mercado em que trabalhamos, enfim, caracterizado com um nível de concorrência cada vez mais elevado a nível global e, portanto, daí a oportunidade e a relevância deste projeto. Felicitar também a escolha dos setores envolvidos, os setores dos bens de equipamento, das tecnologias de produção, são naturalmente importantes, quer pelo valor acrescentado que trazem para as empresas que envolvidas, mas também pela melhoria que conseguem trazer para as empresas que usam essas mesmas tecnologias. O setor automóvel também líder em diversos aspectos tecnológicos e organizativos, assim como no setor da metalomecânica. Certamente vamos conseguir aqui exemplos de projetos que serão também exemplo para muitas empresas encontrarem o seu caminho da melhoria da competitividade. Relativamente, enfim, a estes temas, já muitos têm falado, eu não me ia alongar demasiado. Se calhar recordava aqui apenas dois aspectos que me parecem especialmente importantes. Por vezes, a introdução de tecnologia, a introdução de equipamentos mais inteligentes, a introdução de robótica, de sistemas de informação, é por vezes associada a objetivos de redução de custos, e certamente que a redução de custos é um objetivo importante, mas as tecnologias e as metodologias relacionadas com a indústria 4.0 conseguem e são importantes para atingir outros objetivos igualmente importantes. Enfim, como sabemos, este tipo de tecnologias podem ajudar as empresas a melhorar a sua flexibilidade, a conseguirem um tempo de resposta mais rápido, a implementar modelos de negócio inovadores, a conseguir uma interação mais próxima com o cliente, mais próxima e com menores custos também. É possível conseguir um nível de customização mais elevado sem aumentar os custos, e também se consegue, naturalmente, através da introdução de tecnologia no próprio produto,
produtos mais sofisticados, de maior valor acrescentado e, idealmente, mais diferenciados no mercado. A segunda nota que eu gostaria de passar nesta altura, também desmistificar um pouco uma outra questão. Muitas pessoas associam a introdução de tecnologia à perda de emprego, naturalmente que não é isso que se pretende aqui. A introdução de tecnologia e das abordagens, enfim, que vamos conversar mais à frente, pretendem precisamente permitir às empresas aumentar o seu valor acrescentado e, digamos, no final do dia, permitir às empresas que cresçam e que criem, idealmente, novos postos de trabalho. Os postos de trabalho, eventualmente, não serão os mesmos, serão postos de trabalho, enfim, com um nível de tecnicidade superior, e daí também a importância da formação. Também sobre isso vamos falar. Portanto, novamente agradecer o convite e desejar os maiores sucessos para este projeto e para as empresas que nele participarem. Faço votos para que este trabalho consiga o impacto e as melhorias que todos pretendemos, ou até que consigamos ultrapassar essas nossas expectativas. Muito obrigado novamente e bom trabalho. Nós é que agradecemos, Sr. Engenheiro Luís Carneiro. Permitam-me aqui também uma saudação, agora já que estamos com a Inesctec, ao Sr. Engenheiro Rui Rebelo, consultor sénior, que está também connosco neste projeto, assim como ao líder da equipa, o Engenheiro Filipe Ferreira, que penso também eventualmente estará connosco, e toda a demais equipa do Inesctec e demais equipa da Associação Empresarial de Santa Maria da Feira. Vamos então avançar, de facto, para a próxima sessão, para a próxima pessoa que é, no fundo, o grande protagonista desta tarde, que é o projeto propriamente dito. E o projeto, já conhecido apenas por SAP 4.0, visa a qualificação e a agregação da fileira dos sistemas avançados de produção, através do levantamento e diagnóstico inicial da sua maturidade digital e desenho, disseminação e demonstração de um roteiro tecnológico para a indústria 4.0. Mas, para mais detalhes, num primeiro passo, teremos o nosso diretor executivo, o engenheiro António Pinto Moreira, fará a exposição propriamente dita com algum detalhe, seguindo-se depois o lançamento da plataforma digital do projeto, sap.aecoa.pt, portanto, numa primeira versão, uma versão alfa, pela doutora Udete Silva, da empresa LifeTech. Vamos então avançar com o engenheiro António Pinto Moreira. Boa tarde, Sr. Engenheiro. Então, muito boa tarde a todos. É a minha oportunidade de vos cumprimentar e manifestar a satisfação com que estou neste projeto e que estamos a fazer a apresentação deste projeto, que é um projeto, conforme já foi dito, é bastante ambicioso para nós, mas eu também aprendi na vida que as coisas só são impossíveis antes de acontecer e, portanto, neste momento está a acontecer. Então, este projeto é a caracterização as is e desenho do roadmap estratégico no âmbito dos sistemas avançados de produção. É uma candidatura, um SIAC ao Norte 2020 e estamos na sua execução, que vai durar até o próximo ano. Ora, temos, avançando, o Norte 2020, já expliquei, o objetivo reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas e a prioridade de investimento é PI 3.3, a concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços. O investimento elegível é de 411.022,67 euros e com participação do FEDER de 344.369,27 euros. Então, o que estamos aqui neste enquadramento é a digitalização, a resiliência e a competitividade
tendo em conta a transformação digital de toda a nossa economia, desta economia 4.0, e também estamos aqui com foco nos sistemas avançados de produção e no software e serviços utilizados na produção. É um projeto para o chão de fábrica. A ECOA procura posicionar-se e tem uma visão muito industrial para esta região, e então a desenvolver este projeto como outros, ajudando a este clima, ao desenvolvimento de um ecossistema verdadeiramente industrial na nossa região dentro do Douro e Volga. E este projeto é mais um de que nós estamos exatamente com esse propósito. O projeto visa, portanto, uma estratégia coletiva de agregação e qualificação para uma fileira que tem alguns setores industriais, mas que todos eles se suportam em fatores dinâmicos de competitividade, e o que vamos procurar fazer é a caracterização da sua maturidade digital, desenho e disseminação de um roteiro tecnológico para a indústria 4.0. Os projetos e a atividade da ECOA, os projetos em que estamos envolvidos, além deste, nós temos aqui sempre uma matriz de referência, que são os fatores dinâmicos de competitividade. Então, para nós, consideramos 4 fatores dinâmicos. Um é o desenvolvimento integrado de clusters e parcerias, agregação, qualificação, parcerias. O segundo, o desenvolvimento de novas áreas centrais e modelos de negócio, e temos aqui três áreas centrais de inovação as quais trabalhamos, que é a indústria 4.0, a economia circular e a literacia financeira. Depois, achamos também que as empresas podem ser competitivas através da sua intelligence para os mercados, e também, um quarto, contribuirmos para a imagem de Portugal e produtos e serviços de qualidade, isto é, como é que Portugal, o que é que nós conseguiremos fazer para sermos vistos de fora para dentro como um país competitivo, um país de qualidade. Conforme vamos ver à frente, o nosso projeto está estruturado em 5 atividades, em que a primeira e a segunda atividade visam exatamente o primeiro fator dinâmico de competitividade, o desenvolvimento integrado, do cluster. O terceiro e a quarta atividade visam o desenvolvimento de uma das áreas centrais de inovação para nós, que é a indústria 4.0. No futuro, naturalmente, teremos a oportunidade de desenvolver outros projetos em complemento, onde iremos naturalmente abordar outras áreas centrais de inovação, tal como uma que está neste momento, a própria descarbonização da economia. Os outros fatores, o fator 3 e o fator 4, este projeto tem algum impacto, mas é um impacto relativo nestes projetos. Mas são estes 4 fatores dinâmicos de competitividade, digamos, aquilo que são a nossa doutrina, e que depois procuramos desenvolver e ajudar a região e as empresas da região no seu desenvolvimento. Então, os objetivos são 4 objetivos. Por um lado, é conhecer, isto é, diagnosticar e caracterizar a situação atual das empresas no setor, no contexto da digitalização e da indústria. É conhecer. O segundo é perceber, ou seja, desenvolver um plano estratégico, tecnológico, para a evolução e capacitação da indústria no contexto da indústria 4.0. O terceiro objetivo é desenvolver algumas ferramentas de utilização, como um guia de boas práticas para a operacionalização do plano estratégico e tecnológico. E depois, no final, isto também por obrigação do projeto, e para que o projeto tenha o maior alcance possível, é preciso disseminar e demonstrar o roadmap para capacitar a indústria e os recursos humanos. Os parceiros, tanto são a ECOA e a AEF, Associação Empresarial do Conselho Tecnológico, Associação Empresarial do Conselho de Santa Maria da Feira, e temos um parceiro tecnológico que é o Inesctec, conforme já foi explicado,
para nos dar aqui toda a componente científica e tecnológica para que este projeto tenha o valor acrescentado que nós pretendemos. As atividades do projeto, como é que ele está estruturado? Portanto, nesta parte, uma atividade 1 é caracterizar os setores e avaliar a maturidade digital. Por um lado, temos a segmentação. Portanto, nós o trabalho que estamos a fazer é numa amostra de 9 empresas representativas desta região, em que estamos a fazer visitas de trabalho com questionários para perceber exatamente como fazem, qual é a sua atividade, e também depois será feito um conjunto de questionários, uma base mais alargada, questionários online. Atividade 1.2 é a análise da maturidade digital, e aqui será a aplicação do modelo de maturidade 4.0, que é desenvolvido pelo INESC-TEC, que poderá ser apresentado mais à frente pelo engenheiro Rui, e que está dividido em 6 níveis de maturidade. Depois este segmento, esta fileira será avaliada, caracterizada de 1 a 6 em função do seu nível de maturidade e o que é que depois representa cada uma delas. A análise da maturidade digital para esta caracterização, os setores-alvo são o 259, fabricação de produtos metálicos, 289, fabricação de máquinas diversas, e o 293, fabricação de equipamentos e acessórios para a indústria automóvel. Portanto, iremos ter a avaliação da maturidade digital e depois o nível de maturidade global, a generalização para as fileiras de competitividade através de uma abordagem simplificada, através de um questionário de respostas online. Portanto, em esta análise da maturidade digital, digamos, a caracterização as is. A fotografia ao existente, por outras palavras. A atividade 2. Esta aqui é já no sentido prospectivo, é projetar a situação futura e a definição de um plano estratégico tecnológico. A sua atividade ponto 1 é estratégia mesmo, é projetar a situação futura. A atividade 2.2 é desenvolvimento do plano estratégico tecnológico, a apresentação do roadmap e o toolkit de boas práticas. E depois este toolkit ou handbook de boas práticas será ele muito dinâmico, desde a identificação de casos de sucesso na utilização das tecnologias e práticas, até a caracterização das tecnologias mais promissoras, exemplos de aplicações e de ações de boas práticas para a adoção da indústria 4.0 e os drivers de transformação digital e discussão de impacto, que é que contribui para a transformação digital. Será este circuito, esta roda dentada, que pretenderá este handbook de boas práticas criar ou ajudar a tornar um sistema que seja ele dinâmico. A atividade 3. A atividade 3 é uma atividade que é de disseminação tecnológica, demonstração e disseminação do roadmap. É uma atividade que é tecnológica. Neste momento, agora, é preciso que o alcance seja o mais alargado possível. Temos aquilo que chamamos o laboratório de inovação, que consiste na realização de 3 workshops com os temas digitalização, tecnologias de produção e economia circular. Depois haverá ainda roadshows tecnológicos e de talento. Iremos fazer a participação em 3 feiras comerciais, preferencialmente na região norte, mas também podendo ser na região sul, para a divulgação do projeto, para a divulgação da região e do projeto, e faremos também 2 feiras de atração de talento, normalmente, nomeadamente feiras de atração de talento e de recursos humanos nas universidades. A subatividade 3.3 serão sessões informativas e de capacitação, realização também aqui de 4 masterclasses relacionados com a tecnologia, com a transformação digital e com as tecnologias. Teremos também uma plataforma de desenvolvimento na web,
no âmbito da comunicação digital, plataforma essa que está já em fase de desenvolvimento, digamos, numa primeira versão e que vai ser apresentada seguidamente, e depois, então, para a inteligência de mercados e para conquistarmos para o fator de competitividade 3 e o fator de competitividade 4, teremos aqui também missões inversas de jornalistas e de players internacionais, com a realização de 3 missões inversas de jornalistas e de players internacionais, exatamente para tomarem contacto e conhecimento com a realidade do projeto, com a realidade da fileira, com a realidade da região. Aquilo que temos neste momento previsto, em termos de mercado, e temos alguns contactos feitos com Marrocos, com a Alemanha e com a Península Arábica. A atividade 3 tem de demonstração tecnológica, a atividade 4 continua a ser de divulgação, avaliação e disseminação do projeto, mas numa perspectiva mais institucional. Esta perspectiva mais institucional da divulgação, utilizando um conjunto de meios de ação, marketing e de divulgação para a divulgação do projeto. Uma atividade 4.1. São atividades normais de suporte, teremos um plano de divulgação que está realizado, foi constituída a imagem do projeto, que é o SAP 4.0, temos contratados serviços de assessoria de comunicação, vamos lançar brochuras e flyers, vamos editar 2 revistas, uma sensivelmente ao final do primeiro ano do projeto e outra no final do projeto, e vamos ter também disponível um conjunto de newsletters com ritmo mensal. Depois teremos também que fazer a avaliação e disseminação dos resultados, isto é, depois do projeto perceber exatamente quais foram os seus impactos, faremos a promoção dos resultados, a publicitação dos resultados no seminário do projeto, fazemos seminários de apresentação dos resultados e de conclusões. Hoje estamos a fazer o primeiro seminário, que é de apresentação do projeto, depois estão previstos seminários de apresentação dos resultados e de conclusões ao longo do projeto e no final do projeto. A atividade 4.3 será também, no final, será elaborado um estudo de impacto, na dialética situação entre projeto versus situação pós-projeto, isto para também esta avaliação do impacto, perceber todo o caminho que foi percorrido e em que sentido houve avanços, quais foram as dificuldades e que oportunidades também vão ser geradas neste projeto. Penso que este projeto é um ponto de partida, nós sabemos o caminho, por onde começamos, temos já um primeiro ponto de passagem, que é o Roadmap 4.0, mas estou convicto, estamos todos, de que o caminho será muito mais à frente, e desta aprendizagem dos parceiros em conjunto e de outros parceiros que eventualmente se venham a associar ao projeto, percebendo a sua valia, nós conseguiremos depois projetar uma situação pós-projeto. Faremos também a avaliação da qualidade dos deliverables do projeto, isto é, vamos fazer também depois um estudo de qualidade como uma ferramenta de avaliação em termos de qualidade do projeto. A atividade 5 corresponde às nossas atividades na EACOA e na AEF, as atividades de coordenação. Reuniões que fazemos, pelo menos quinzenalmente, fazemos uma reunião de acompanhamento do projeto com a EACOA, a AEF e o INESCTEC. Haverá um conjunto de uma avaliação de indicadores de realização e de resultado que nos interessa, que são ambiciosos. E também teremos depois atividades técnicas, como toda a execução operacional, monitorização e controle do projeto. O cronograma do projeto ele está para ser realizado, nós contamos toda esta parte operacional ser realizada ainda este ano, até o final do ano, ficando depois com alguns meses do próximo ano para o encerramento do projeto propriamente dito e ainda para algumas das fases de atividade de disseminação e de formação. Pronto, obrigado pela vossa atenção neste projeto e dizer que estamos sempre disponíveis para todas as opiniões, todos os contributos que queiram dar para podermos melhorar este projeto. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Engenheiro. Eu penso que, entretanto, se houver já questões relativamente ao projeto em si que queiram, de facto, já colocar, passaríamos apenas a apresentar o website através da doutora Odete, mas, entretanto, de facto, se houvesse algumas questões que quisessem já adiantar, poderiam, de facto, colocar no chat neste momento ou fazer um pequenino apontamento e depois avançaríamos mais tarde quando entrasse então o nosso keynote speaker, o engenheiro Diamantino Lopes, que poderá depois fazer, colocar todas estas questões e endereçá-las para quem de direito. Portanto, quanto ao website do SAP, será, no fundo, ao longo de toda a execução do processo e mesmo pós-encerramento, uma ferramenta de trabalho muito importante para a indústria, exatamente para esta indústria, para este cluster que se pretende assim formar. Melhor do que ninguém para falar disto, de facto, do sap.aecoa.pt. A partir de hoje podemos já visualizar através deste link de que a doutora, de facto, a doutora Odete Silva, que foi, e a sua empresa, LiveTech, que foi aquela que, com muitas horas de trabalho e com a nossa também auditoria, digamos assim, se me permite, conseguimos fazer aquilo que está ainda em versão alfa. Boa tarde, doutora Odete. Olá, muito boa tarde, obrigada, doutora Ângela. Confirme só se estão a ouvir muito bem. Sim, está tudo ok. Ótimo. Momentos, penso eu, em grande plano. Muito bem. Eu vou partilhar aqui o site, só um bocadinho. Confirme, por favor, doutora Ângela, se estão já a ver o site. Não. Agora sim, está ótimo. Sim. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou a Odete, sou responsável de gestão de projetos na LiveTech. Conforme também a doutora Ângela disse, coordenamos em conjunto a elaboração desta plataforma, que podem aceder através do endereço sap.aecoa.pt, e aqui poderão consultar toda a informação do programa, que também já está em vigor. Através da secção de projeto, conseguem saber toda a informação que também está a ser apresentada hoje, toda a informação sobre o projeto do SAP 4.0, tem aqui já toda a informação que podem consultar, também bem como na parte da ficha técnica, que também tem a informação sobre o projeto que está a decorrer. O projeto ainda está em desenvolvimento, está em atualização, nós ainda estamos a atualizar informação que vai surgindo nova informação, essencialmente na parte dos eventos, sempre que surgir durante a vigência do programa, vão surgir novos eventos, como seminários, feiras, apresentações, e elas vão estar atualizadas aqui nesta secção dos eventos. Por isso podem consultar o projeto, o sap.aecoa.pt, para acompanharem novidades que possam surgir no projeto. Podem também inscrever-se, ou seja, podem consultar o programa, toda a informação que possa existir sobre o evento, que ela está sempre aqui disponibilizada, como está a sessão de hoje que está a decorrer, e têm sempre aqui um espaço onde podem se inscrever também para participarem neste evento que está a decorrer. Adicionalmente, também acabo por apelar aqui no rodapé que temos aqui uma secção de newsletter, podem fazer a subscrição para também poderem acompanhar mais novidades sobre o programa do SAP 4.0, mais atempadamente poderão então aqui fazer a subscrição. Temos também uma secção de notícias que sempre que surgir informação nas várias mídias serão partilhadas também aqui nesta secção de notícias. Neste momento já temos aqui uma notícia e poderão consultar aqui sempre que houver mais novidades, será aqui atualizado e vamos sempre atualizar durante o longo do projeto toda a informação que surgira. Uma novidade e também para poder partilhar com a comunidade, uma forma de poderem também interagirem mais, existe aqui uma secção de fórum que tem como objetivo para que todos possam participar, para que todos possam de facto dar ideias ou sugestões sobre este programa. Ele está aberto a toda a comunidade que queira participar, é muito simples, bastem aqui clicar em cima da troca de ideias e sugestões,
e tem aqui um novo tópico onde poderão escrever aqui um assunto e desenvolver um texto e submeter à comunidade. Também, em contrapartida, podem também consultar os tópicos que estão aqui criados no fórum e também darem resposta aos assuntos que já foram aqui, já introduzidos, e também participarem desta forma também com a comunidade. O site também tem esse objetivo, tem o objetivo de aproximar mais todos os que estão a participar neste programa, que possam também falarem entre si. Depois também em rodapé também existe as redes sociais que podem consultar também para acompanhar outras novidades que possam existir também nas redes sociais e também consultar os termos e condições para toda a informação legal que possa existir aqui no site. Pronto, doutora Ângela, deixo aqui terminado a minha apresentação. Ok, doutora Odete, muito obrigada. Breve, concisa, como também já é habitual. De qualquer das maneiras, fica aqui o convite para todos que eventualmente queiram, de facto, apreciar o nosso site, o microsite, digamos assim. E este microsite vai estar disponível exatamente no sap.aiacoa.pt. Faço um convite para logo à noite, que antes de adormecer, uma vestinha de olhos, é uma coisa muito curta, está, de facto, é apenas um draft ainda inicial, mas que nós vamos ter e vamos carregar e atualizar constantemente ao longo do percurso do nosso projeto e, como disse, também será uma ferramenta a posterior e que este setor, ou melhor, este cluster que nós, esta fileira que nós pretendemos catapultar para o seu desenvolvimento, poder utilizar. Vamos então entrar aqui numa outra dinâmica, numa dinâmica da tarde, em que vou convidar o engenheiro Diamantino Lopes para prosseguir aqui com a condução da sessão. É o convidado de hoje, é um especialista em inovação e empreendedorismo tecnológico. Tem a formação académica, engloba licenciaturas em Engenharia Química pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa. Tem mestrado em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, um doutoramento em Ciências Aplicadas ao Ambiente pela Universidade de Aveiro, enquanto bolseiro de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, ao abrigo dos programas Ciência e Praxis 21. Em 2011, enquanto investigador do INESC Porto, foi-lhe atribuída uma bolsa para estagiar numa universidade de Pittsburgh, dos Estados Unidos da América, na sua área de transferência de tecnologia. Neste âmbito, apoiou diversos projetos de startups de base tecnológica no processo de angariação de investimento. Ao longo dos 26 anos do seu percurso profissional, Diamantino Lopes foi capaz de conjugar as atividades de docente, do ensino superior, quadro de empresas, consultor e empreendedor. E a partir de agora deixo então ao cuidado do engenheiro Diamantino. Boa tarde, senhor engenheiro, a condução da sessão. Convido a partilhar desde já connosco a sua opinião sobre o projeto, sobre o site, de facto também a introduzir o nosso próximo convidado que irá falar-nos sobre a digitalização de processos e da indústria 4.0 e neste momento o microfone é todo o senhor engenheiro. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Conseguem ouvir-me bem? Sim, perfeitamente. Em primeiro lugar, agradecer o convite para participar neste seminário e felicitar as três entidades envolvidas neste projeto, a AECO, a AEF e o INESCTEC como parceiro tecnológico. Efetivamente, este projeto está perfeitamente alinhado com as mais emergentes necessidades de modernização tecnológica que a indústria transformadora portuguesa enfrenta atualmente. A Europa descurou nas 2 ou 3 últimas décadas a importância estratégica da indústria transformadora, onde de facto perdeu competitividade face às economias emergentes, localizadas sobretudo no continente asiático. Atualmente vivemos uma conjuntura de escalada de preços ao nível dos fatores de produção, nomeadamente da energia, com consequente impacto nos preços e numa escassez de produtos sem precedentes. Os prazos de entrega de carros novos estão cada vez mais dilatados e a Europa encontra-se numa situação de forte dependência dos países asiáticos, onde a China assume uma posição dominante, constituindo-se como a fábrica do planeta.
Neste contexto, é urgente alterar este paradigma e voltar a apostar novamente na indústria transformadora para reduzir esta relação de dependência face ao continente asiático. Para que a indústria transformadora europeia seja verdadeiramente competitiva, é necessário apostar em sistemas produtivos tecnologicamente avançados, sem dúvida que este projeto, o SIAC SAP.0, que agora começa com este seminário de apresentação, está perfeitamente alinhado com este objetivo. Este projeto irá permitir caracterizar o tecido industrial na região do Entredouro e Imboga, em termos de perfil tecnológico da indústria transformadora, avaliar o seu nível de maturidade digital e definir um plano estratégico para conduzir as empresas da região para outro patamar tecnológico e para outro nível de competitividade internacional. Este projeto terá, obviamente, um número restrito de empresas participantes, mas os seus resultados, e como o engenheiro Pinto Moreira descreveu, serão amplamente divulgados e disponibilizados para que todas as empresas possam ter deles conhecimento e utilizá-los nas suas próprias empresas. Sobre este tema irá falar, e aqui faço já a ligação para a intervenção seguinte do engenheiro Rui Revelo, consultor sénior do Inesctec, a quem irei passar a palavra de seguida. No final da intervenção do engenheiro Rui Revelo, iremos abrir um espaço de debate onde os participantes poderão colocar efetivamente as questões ou emitir opiniões relacionadas com o tema do projeto. Portanto, eu iria passar a palavra, de facto, a quem irá falar sobre este tema de forma tecnicamente detalhada, que é o engenheiro Rui Revelo. Muito obrigado. Já fiz a partilha do ecrã, penso que estarão a ver. Sim, estamos a ver, sim. Já estão. Ao partilhar o ecrã, perde-se a possibilidade de ver os participantes, mas está confirmado. Portanto, em primeiro lugar, agradecer o convite à Associação Empresarial, à ECOA e à AEF, para estar aqui a partilhar com vocês, no âmbito do projeto SAP 4.0, o tema da digitalização de processos e indústria 4.0. Preparei a apresentação em 5 tópicos, portanto, começava por apresentar o Inesctec, uma breve apresentação para ficarem a conhecer o que é que nós desenvolvemos aqui no Ines, que tipo de investigação fazemos. Depois, falar sobre a indústria 4.0, de facto é um tema que já tem sido bastante discutido, mas nesta apresentação eu gostava de focar algumas tecnologias de base da indústria 4.0 que podem ser inspiradoras para as empresas e também percebermos a adequabilidade de algumas tecnologias. Não serão todas, mas algumas para lançar debate. E depois, no terceiro ponto da apresentação, gostaria de falar sobre a maturidade digital, portanto, o trabalho que estamos a desenvolver, já iniciamos com algumas visitas a empresas e como é que esta maturidade é feita, como é que é possível, o que é que são aqueles níveis que há pouco o engenheiro Pinto Moreira falava, da avaliação da maturidade e depois falávamos sobre o roadmap, como é que vai ser possível, depois de percebermos em que grau de maturidade estamos, como é que ponto é que se pretende atingir e os passos que devemos dar para atingir esse grau de tecnologia. E depois também o ponto que no nosso entender, no entender que já foi aqui falado, que é muito importante,
que está relacionado com a formação dos recursos humanos, como é que nós vamos fazer os workshops e como é que vamos fazer as masterclass para expor e permitir às empresas experimentar algumas tecnologias e validarem em laboratório de que forma é que essas tecnologias são importantes para a sua organização, para o seu negócio. Portanto, em termos de Inesctec, nós estamos localizados em 3 cidades. O polo principal é aqui no Porto, perto, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, perto do Hospital de São João, e temos também um polo na cidade de Braga e em Vila Real. Nestas localizações, ou nestes polos, temos 19 laboratórios dedicados às atividades de investigação, e um deles vamos conhecer no final da apresentação, o iLab, onde é possível, além de fazer a componente de investigação, fazermos também depois a apresentação à comunidade, quer às universidades, quer às empresas, fazermos a apresentação dos resultados que vamos obtendo em termos de investigação e permitirmos que as empresas tenham um contacto mais próximo e percebam de que forma é que essas tecnologias têm potencial de aplicação na sua organização. Também temos presença no Brasil com as principais universidades, onde fazemos protocolos de colaboração e acolhemos muitos estudantes nas nossas instalações, e também onde desenvolvemos atividade de investigação no Brasil. Somos cerca de 800 investigadores, 350 doutorados integrados, temos cerca de 25 nacionalidades aqui nas nossas instalações, principalmente porque nós acolhemos estudantes de mestrado e de doutoramento que escolhem o INESC para fazer a sua carreira académica, e nós acolhemos esses estudantes e investigadores, e daí temos tido temos aqui 25 nacionalidades neste indicador, porque há muitos estudantes que de facto escolhem o INESC para fazer aqui a sua carreira, e graças também à qualidade e à excelência da investigação que nós fazemos. E temos também cerca de 200 colaboradores, em média, que transitam do INESC para a indústria. De facto, este é um indicador muito importante para nós, porque é uma das melhores formas de fazer transferência para a indústria. Formar as pessoas, e acolhemos as pessoas principalmente quando terminam a sua licenciatura, formamos, integramos nos projetos de investigação, e depois das pessoas estarem formadas, vão para o mercado, vão para a indústria e seguem aí o seu percurso. E aquilo que aprenderam aplicam nas empresas. E, de facto, este é um indicador que nos orgulha, porque, de facto, é uma forma de fazermos a transferência para a indústria. Algumas áreas de competência que desenvolvemos estão relacionadas com as redes de sistemas inteligentes. Aqui estamos a falar da área de biomédica, robótica e sistemas autónomos, a área das telecomunicações, a área, por exemplo, do 5G é desenvolvida aqui no Inesctec. Também temos uma forte atividade ao nível da energia. Aqui estamos a falar de sistemas de geração de energia, a própria rede elétrica portuguesa. Nós temos aqui uma atividade bastante forte para perceber de que forma é que, por exemplo, os parques eólicos conseguem, e qual a melhor forma de integrar na rede elétrica nacional, porque estão a gerar energia nas extremidades da nossa rede. Isso é um desafio grande. Depois, na parte informática, todo o tema relacionado com desenvolvimento de software, computação avançada, inteligência artificial, tudo o que tem a ver com software confiável e segurança das redes, agora que se tem falado muito, e recentemente houve um problema grave com
com o grupo empresa, em que o sistema foi invadido. Portanto, essa questão da segurança é muito, muito importante, que é desenvolvida também por unidades no INESC-TEC, e depois todos os temas relacionados com a parte da engenharia industrial, tudo o que tem a ver com gestão de operações, toda a parte dos sistemas de produção, a otimização dos sistemas de produção, robótica móvel, manipulação, planeamento, escalonamento da produção, também são temas e são áreas que nós desenvolvemos aqui no INESC. Depois, todas estas áreas, que têm sinergias em vários setores industriais, nós organizamos em 5 grandes áreas. A agrofood, portanto, a aplicação destes resultados de investigação no setor agroalimentar e floresta. Na parte agroalimentar, tudo o que tem a ver com, por exemplo, com a parte de inspeção de vinhas ou através de sistemas de visão, e até aplicação de produtos através de robótica móvel. O INESC faz aplicação dessas tecnologias na agroalimentar, e também na parte da floresta, tudo, por exemplo, a parte de controle e detecção de fogos, também a aplicação de robótica móvel na área da floresta. Na parte da energia, como já disse, tudo o que tem a ver com previsão, porque a parte da geração de energia, por exemplo, eólica, não é estável, sistemas de previsão para perceber quando é que vai ser produzida mais energia, como é que se faz o balanceamento das várias fontes de energia, também é uma área importante de trabalho do INESC. Depois a parte da saúde, principalmente na parte de diagnóstico e apoio aos médicos nesse diagnóstico com sistemas automáticos e inteligentes, é uma área também bastante forte do INESC. E depois a área da indústria, que é aquela onde eu sou investigador, onde trabalhamos todos os temas da indústria 4.0, a parte da digitalização, toda a parte também de robótica móvel aplicada e manipulação aplicada à indústria, por forma a tornar os processos industriais ainda mais eficientes e digitais. E depois também uma área do mar, também uma área muito importante para Portugal e para o INESC, e aqui, por exemplo, na parte dos veículos autónomos, nós sabemos que o GPS funciona fora d'água, à superfície, mas debaixo d'água o GPS, os sistemas de localização, não funcionam. E é uma área de trabalho do INESC para conseguir que estes veículos autónomos debaixo d'água consigam fazer inspeções de barragem, inspeções de cabos subaquáticos, por exemplo. São áreas onde o INESC aplica as suas competências e os resultados de investigação. No que diz respeito à indústria 4.0, de facto, as nossas empresas estão a sofrer uma profunda transformação digital. Já estavam a sofrer e já estavam a passar essa transformação digital muito vocacionada pelo tema da indústria 4.0, que surgiu na Alemanha e que alertou a indústria. Claro que muitas delas já estavam neste processo, mas de facto diria que impôs uma transformação ainda maior. Mas depois veio a pandemia, e a pandemia ainda lançou mais desafios à indústria, e em termos de digitalização, desafios muito maiores do que aqueles que já estavam a acontecer, principalmente porque de repente as empresas sentiram a dificuldade de não poder contactar o cliente, não poder contactar o fornecedor e utilizar estas tecnologias digitais para comunicar, e é exatamente aquilo que nos está a acontecer aqui neste seminário. Estamos todos a comunicar, não de forma presencial, mas remota, mas estamos todos, já nos adaptamos, para nós já é normal, e conseguimos ou fazemos tudo para ultrapassar a distância a que estamos. Portanto, esta transformação digital passa por digitalizar os processos industriais. O que é isto? É, de facto, conseguir recolher dados nos processos, automatizar estes processos industriais para torná-los ainda mais eficientes.
e as empresas estão a fazer isto. Capacitação dos recursos humanos, há pouco o meu colega Luís Carneiro falava nisto. De facto, esta digitalização e esta eficiência dos processos não retira locais de trabalho. O que faz é necessário requalificar os recursos humanos para estarem a trabalhar noutras funções, até de valor ainda mais acrescentado, e isso é bastante importante nesta transformação digital. E depois os próprios produtos. Os produtos começam a incorporar cada vez mais tecnologia e começam a ser produtos ainda de maior valor acrescentado. E aqui nós vemos que as nossas indústrias, de facto, cada vez posicionam-se mais em marca própria, em produtos de maior valor acrescentado, e é também graças a esta transformação digital e incorporação de tecnologia que se consegue esse avanço e tornar-nos ainda mais competitivos. E depois também serviços inovadores que estão a surgir com esta transformação digital, principalmente, já falei no contacto com os clientes, na parte do suporte. As empresas passaram a conseguir fazer suporte remoto, conseguiram cada vez mais, deixa de ser necessário ter presença no cliente. Não é que isso não seja importante, mas são serviços que estão a surgir e que são muito importantes para desenvolver a atividade e muitos deles impostos por estas restrições de confinamento que estão a surgir. E depois também as empresas vivem integradas num ecossistema, não trabalham sozinhas, com clientes, com fornecedores, e de facto esta ligação de toda a rede de empresas, toda a supply chain é cada vez mais importante. E esta digitalização dos processos faz também com que seja muito mais fácil comunicar clientes com fornecedores e daí tirar partido para todo o negócio e todo o processo. Mas esta revolução industrial, digitalização, indústria 4.0, tem um conjunto de tecnologias de base. Hoje eu trago algumas tecnologias para apresentar e depois discutir com vocês a aplicabilidade destas tecnologias e também lançar aqui alguns desafios que depois podem ser utilizados nas várias organizações. Ao nível dos robôs inteligentes, eu gostava de trazer um exemplo de um robô e de uma aplicação de robótica. Só um momento para ver se o vídeo inicia. Já está? Já devem estar a ver o vídeo. O que é que temos aqui? Temos um sistema em que há um operador que está a aplicar um revestimento num determinado material. Esta é uma operação de elevada qualificação do operador, são vários anos de treino, e aqui o que se pretende é o operador, ao aplicar este revestimento, automaticamente o sistema está a perceber como é que o operador está a executar esta operação, qual a posição da pistola, qual a velocidade a que a pistola está a movimentar. E, através de câmaras de visão, que estão a filmar em tempo real toda a execução, toda a operação que o operador está a fazer, com um elevado grau de detalhe, depois de filmar, automaticamente o sistema está a converter a posição da pistola nos eixos X, Y, Z, em programação do robô. E sem bater uma única linha de código, quando o operador sai do seu local de trabalho, o robô vai executar com um nível de precisão muito grande exatamente a mesma operação. Qual é a vantagem destas soluções para a indústria? É que antigamente programar um robô para pintar um determinado material era rentável se houvesse replicação daquela operação durante muito tempo. Mas nós sabemos que a indústria não é assim que trabalha atualmente. Atualmente nós temos uma diversidade de artigos muito grande, portanto é necessário reprogramar o robô porque o artigo muda.
então esta solução, o que era o impedimento da entrada de robótica nas empresas devido à reprogramação constante do robô, o que é que esta solução permite? Esta solução permite que automaticamente o robô se programe pela visão do que é que o operador executou e de seguida vai repetir a operação. Isto é um exemplo de uma solução de robótica inteligente que tem um campo de aplicação bastante grande na indústria. Eu gosto particularmente deste exemplo e trouxe hoje para este seminário para vos dar a conhecer e depois discutirmos à frente a aplicabilidade. Outro exemplo que gostava de trazer hoje está relacionado com a realidade aumentada, a aplicação de realidade aumentada em algumas operações. Temos aqui dois exemplos. Um deles tem a ver com uma operação de soldadura. Aqui também temos um operador que está a trabalhar em vários artigos em simultâneo e a realidade aumentada vai auxiliar nesta operação porque percebe que artigo é que deve ser feito, onde é que a soldadura deve ser feita e vai, através de um laser, indicar ao operador em que zona da peça é que a soldadura deve ser feita. E depois o operador só tem de executar a operação. Portanto, o que é que estamos a fazer com esta solução? Eliminar erros, apoiar a operação e fazer com que seja possível, de repente, um operador estar a executar várias operações e não se enganar. Aqui no canto inferior direito, vemos outra possibilidade de aplicação de realidade aumentada. Neste caso, esta solução está a apoiar o operador a montar uma caixa de velocidades. Portanto, o operador não precisa de memorizar todas estas operações, porque tem aqui, do lado esquerdo, o apoio de instruções de trabalho e também de um vídeo de suporte. Portanto, o operador, facilmente, seguindo aquelas instruções, consegue fazer isso. E, mais uma vez, de repente, conseguimos que o operador tenha a capacidade de executar muito mais operações e uma diversidade de operações que cada vez é mais exigente pela diversidade de artigos que é executada. Outra área e tecnologia associada à indústria 4.0, que também é muito importante, tem a ver com a integração de sistemas. Portanto, aqui estamos a falar de sistema de produção dentro da empresa, estamos a falar aqui em baixo de processos, sensores e atuadores que as nossas máquinas, os nossos processos têm, que são controlados por autómatos, e depois, numa camada superior, temos os chamados SCADA, são os sistemas de supervisão, temos depois o sistema MES e o sistema ERP. E o que é que se pretende com a indústria 4.0 e com estas integrações e redes digitais? Conseguir recolher do chão de fábrica, em tempo real, informação para apoio à tomada de decisão. Portanto, nós vemos nas nossas organizações que a nossa tomada de decisão está totalmente dependente de informação. E se a informação que chega ao decisor tem atraso, 1 dia, 2 dias, 3 dias ou mais, essa decisão não é tomada em tempo útil. E quando é tomada, muitas vezes já não é uma decisão útil porque não chega a tempo. Estas arquiteturas digitais fazem com que esta informação flua na vertical pelos vários sistemas de informação em tempo real. Portanto, é possível perceber se um determinado material entrou em armazém ou não, consegue-se perceber se uma máquina parou, consegue-se perceber qual é o OEE, que é o indicador que indica a eficiência da máquina em tempo real, qual é que está a ser, e com isto a tomada de decisão para o responsável, para o operador da máquina, para o responsável da secção, é muito mais fácil, tem a informação necessária para a sua tomada de decisão e consegue fazê-la em tempo real. E as arquiteturas digitais e estas redes vão começar a utilizar o 5G. 5G é uma rede wireless que vai funcionar com uma velocidade muito maior e com tempos de latência muito menores. Portanto, vai ser possível
ainda tornar estas comunicações mais eficientes. E por último, a simulação. Esta também é uma área, uma tecnologia associada à indústria 4.0. O que é que significa a simulação e o digital twin? É a capacidade de representar todo um sistema de produção em computador. E sistemas de produção complexos, com várias operações, com armazéns, com buffers intermédios, com sistemas de movimentação, de logística interna. Tudo isso é possível colocar num programa em computador, numa simulação. E depois, através desta simulação, nós conseguimos, de uma forma mais rápida do que o tempo real, o tempo de relógio, não é? Conseguimos simular uma semana de produção, um mês, às vezes até mais tempo, em poucos minutos, e aferir imediatamente, através de indicadores, qual é que vai ser o comportamento do sistema de produção perante determinadas situações ou contratempos. Por exemplo, se de repente entra um novo artigo em produção que vai provocar um setup numa máquina, que impacto é que isso vai ter em toda a minha organização? Que impacto é que vai ter nos meus prazos de entrega? E, através destas ferramentas, é possível testar, avaliar cenários e, com esta informação, também tomar decisões mais acertadas e decisões melhores. E, ao nível do planeamento da produção, muitos dos sistemas de planeamento da produção que existem atualmente, de facto, apoiam o planeamento e o escalonamento da produção, mas não têm informação atualizada. E estas arquiteturas digitais e as digitalizações dos nossos processos nas nossas organizações fazem com que essa informação passe a estar disponível em tempo real, e quando estamos a planear a produção, a escalonar a produção, nós já estamos a decidir com o estado atual da fábrica, com a fotografia do estado atual do nosso sistema de produção. E conseguimos rescalonar e planear a produção de uma forma muito mais correta. O que não acontecia antigamente se os processos não estiverem digitalizados. O que é que acontece? Nós, quando vamos planear, já estamos a entrar em consideração com fatores que já não representam a realidade. E a indústria 4.0 e a digitalização dos processos vêm evoluir de forma muito significativa os algoritmos de planeamento da produção, que são importantíssimos para a organização e o plano dos sistemas de produção. Muito bem. Depois de vermos alguns exemplos de tecnologias associadas à indústria 4.0, não estão aqui todos, só trouxe alguns exemplos para este seminário, depois no futuro teremos oportunidades de ver outros exemplos. De facto, esta transformação digital que estamos a falar, esta digitalização dos processos, implica uma grande organização e disciplina por parte das empresas. E é aqui que nós achamos e estamos a aplicar neste projeto no SAP 4.0, os Sistemas Avançados de Produção, as melhores metodologias para conseguirmos apoiar as empresas e os setores industriais a implementar esta transformação tecnológica de uma forma sustentada e suportada num plano estratégico correto e adequado a cada organização e ao grau de maturidade de cada organização. Como é que isto é feito? Numa primeira fase é avaliado o ESIS, lá está, identificar o ponto de partida, a maturidade de cada uma das empresas, e depois, baseado nas tecnologias, algumas delas que tivemos aqui a analisar, definir a que ponto de maturidade é que aquela organização pretende chegar e quando, e depois apoiar na construção do caminho para lá chegar.
não se pretende que estes investimentos e que estas digitalizações sejam executadas a avulso. Isso não funciona. Pode resolver um problema no imediato, mas na estratégia da organização deve ser tudo pensado. As arquiteturas digitais devem ser pensadas para dar suporte às digitalizações dos processos. Tudo isto, a qualificação dos recursos humanos, todas estas dimensões devem ser analisadas e traduzidas num roadmap para depois o processo de digitalização de facto ter sucesso. Portanto, a metodologia que o Inesctec desenvolveu e que está a aplicar neste projeto, no SAP 4.0, tem 3 grandes fases: a parte da avaliação de maturidade, que já falamos, a definição do roteiro para a implementação e depois também o desenvolvimento de competências. Ao nível da maturidade digital, eu gosto particularmente deste slide porque ajuda as empresas a perceber facilmente qual o seu grau de maturidade. E, portanto, a indústria 3.0 estava associada aqui a 3 níveis, à informatização e à conectividade, e a indústria 4.0 tem 4 níveis. A visibilidade. O que é a visibilidade? A visibilidade é conseguirmos responder a esta pergunta, que é: o que é que está a acontecer? Quando nós estamos na nossa organização, nós queremos perceber o que é que está a acontecer. E para percebermos o que é que está a acontecer, nós precisamos de informação e precisamos de pegar nessa informação e traduzi-la em indicadores de produtividade que nos permitam rapidamente perceber o que é que está a acontecer. Depois temos a fase da transparência. Aqui já a pergunta que surge é: porquê é que está a acontecer? Aqui nós temos que ter a capacidade, neste grau de maturidade, de perceber o que é que está a acontecer na nossa organização. Se nós temos uma máquina ou um processo que está a produzir abaixo do que é expectável, nós já percebemos o que é que está a acontecer, está a produzir abaixo, mas temos que perceber as causas. Temos que perceber se é porque estamos a fazer mais setup do que aquilo que era previsto, se estamos a ter microparagens que estão a fazer com que não se consiga aquele grau de produção que era expectável. Isso são informação também que temos que recolher e que vai apoiar os decisores a perceber quais as causas que estão associadas aos sistemas de produção, se for o exemplo. Depois temos a parte da previsibilidade. O que vai acontecer? Aqui os problemas não acontecem. Aqui nós conseguimos perceber o que é que vai acontecer e vamos minimizar o seu impacto, pelo menos. Portanto, um dos exemplos tem a ver com a manutenção preditiva dos equipamentos. Nós sabemos que vamos intervir num determinado equipamento para evitar que ele pare. E vamos conseguir que, se ele efetivamente depois tiver um problema, o impacto seja muito mais reduzido. Mas nós começamos a tomar ações antes dos problemas acontecerem. Um dos exemplos ainda há pouco vimos com aquela ferramenta de simulação. Se nós sabemos que vai entrar em produção um novo mix de produtos e vamos simular antecipadamente, vamos perceber que impacto é que isso tem nos nossos processos, que setup é que vai provocar, nós vamos atuar antes desses problemas existirem e vamos minimizar ao máximo esse impacto. E aí estamos ao nível da previsibilidade. E depois temos a adaptabilidade. Pronto, este é um nível mais alto da indústria 4.0, onde toda a organização se consegue adaptar de forma a ser resiliente a fatores adversos que vão aparecendo no nosso dia a dia. Mas a avaliação de maturidade não está só ao nível dos recursos e tecnologias. Há outras dimensões que são analisadas neste estudo. A parte dos processos de negócio é analisada, cultura e pessoas também, os sistemas de informação, organização, estratégia e liderança. Portanto, é todas estas 5 dimensões que são analisadas quando é feita uma intervenção para avaliar a maturidade de nenhuma organização.
Por exemplo, ao nível dos processos de negócio, é muito importante perceber se a parte da engenharia, o tratamento de consultas de clientes, tratamento de encomendas, a logística interna, o aprovisionamento, se todos estes processos estão corretamente identificados e desenhados e se os sistemas de informação e estas tecnologias têm elevada aderência a estes processos, se de facto eles são suportados pelos sistemas de informação. Aí é que nós vamos perceber se os sistemas de informação e esta digitalização dos processos está corretamente alinhada com os processos que a organização tem. A parte dos recursos e tecnologias já vimos aqui alguns exemplos, também é uma das dimensões que é analisada neste diagnóstico ESIS. Depois de todas estas dimensões analisadas, temos aqui um exemplo só ao nível dos sistemas de informação. Esta metodologia vai gerar um radar onde, por exemplo, aqui a cor de laranja está identificado o ESIS, que é a situação atual, e depois o que é a perspectiva e os objetivos futuros. Aqui a amarelo estão representados os objetivos a curto, médio e longo prazo. Depois a verde e a azul. E com isto é fácil percebermos rapidamente onde é que as organizações vão investir, para onde querem ir e os passos que devem dar para atingir. E como já foi apresentado pelo engenheiro António Pinto Moreira, o trabalho já iniciou, as visitas físicas a empresas já estão a ser realizadas e vão continuar agora nas próximas semanas. Também vai ser lançado um questionário online, porque não vai ser possível visitar todas as empresas, mas vamos utilizar um questionário online para tentar chegar ao maior número de empresas possível e desde já convidava as empresas a responderem a este questionário, porque vai ser muito importante para conseguirmos ter a caracterização destes setores industriais, para depois conseguirmos definir o roteiro tecnológico que seja adequado às necessidades das empresas. E depois, claro, toda esta informação que estamos a recolher, quer das visitas e da avaliação de maturidade que estamos a fazer a estas empresas, estamos a visitar, quer com o questionário, depois toda esta informação será consolidada e segmentada por setor económico para depois dar origem ao roteiro. O que é o roteiro para a implementação? Portanto, como já dissemos, depois de sabermos qual o nível de maturidade que queremos atingir e os passos que vamos dar, é necessário estruturar toda esta informação, as tecnologias catalisadoras, as melhores práticas, o nível de maturidade e as oportunidades que são identificadas pelas organizações, juntamente com as associações e com o INESC-TEC, estas oportunidades que vão surgindo e que são identificadas são depois estruturadas num roteiro. Este roteiro vai prioritizar um conjunto de intervenções e de áreas de intervenção por forma a conseguir-se atingir o nível de maturidade pretendido. Portanto, não são intervenções a vulso desligadas umas das outras, é um conjunto de intervenções que vão abranger várias dimensões, desde a formação à parte das arquiteturas digitais e à digitalização de alguns processos, e que vão estar corretamente sequenciadas no tempo para atingir os objetivos que o setor ou a organização se propõe. E por último, a parte muito importante que está relacionada com a formação de recursos humanos e a capacidade das empresas experimentarem estas tecnologias e validarem a sua adequabilidade. Portanto, toda a parte de desenvolvimento destas competências digitais
nós vamos fazê-la ao longo do projeto com workshops de digitalização, workshops de sistemas avançados de produção e da economia circular. Todas estas ações vão ser realizadas num laboratório do Inescotec, que estamos aqui a ver neste vídeo. Neste laboratório vai ser possível às empresas, que convido desde já a visitarem para terem contacto com estas tecnologias. É possível experimentar o que é uma realidade virtual, de que forma é que esta tecnologia pode ser aplicada em alguns processos e nas vossas organizações. Por exemplo, experimentar, aqui estamos a ver neste vídeo o exemplo da realidade virtual, mas experimentar, por exemplo, soluções de planeamento e escalonamento da produção. Que resultados é que nós conseguimos obter com essas tecnologias? Robótica colaborativa, de que forma é que é possível robotizar algumas operações. Agora estamos a ver aqui um exemplo de AGVs, de robótica móvel, como é que nós podemos transformar uma operação que não acrescenta valor, a parte da movimentação não acrescenta valor ao produto final, como é que nós podemos robotizar, digitalizar, automatizar, para depois formar estes recursos humanos e colocá-los em operações de maior valor acrescentado. Isso tudo será possível fazer nestes workshops e nestas masterclass em transformação digital que nós vamos promover durante o projeto SAP 4.0 e que, como disse, desde já convidamos as empresas depois a aderirem e a visitarem e a experimentarem estas tecnologias. Muito obrigado pelo convite e pela vossa atenção e estamos agora disponíveis para responder às vossas questões. Muito obrigado, Engenheiro Pereira Rebelo, pela sua apresentação tão clara e tão interessante. Abrimos então agora o espaço de perguntas e respostas, de debate, de troca de ideias. Se calhar para introduzir também alguma disciplina, quem quiser falar colocava a mão no ar, portanto clicaria para se organizar aqui digamos, uma ordem de intervenção, digamos assim. Se calhar colocava uma primeira questão. O projeto e se calhar aos promotores do projeto, eventualmente ao engenheiro Pinto Moreira, colocaria uma questão que tem que ver com o foco do projeto, que incide sobre três áreas setoriais, mas de facto, como o Sr. Presidente da AEF referiu na sua intervenção inicial, ficaram de fora outras áreas setoriais com grande expressão nesta região dentro da Ourivoga, nomeadamente a área da cortiça. Que critério é que, digamos, levou os promotores do projeto a incidir sobre as três áreas setoriais em que de facto o projeto se foca? Muito bem, o projeto ele procurou desde o início ser desenvolvido perfeitamente alinhado com a RIS 3 Norte. A RIS 3 o que é? O roteiro de especialização inteligente da região Norte, que contempla um conjunto de domínios de especialização inteligentes para a região Norte, em que um dos domínios é precisamente os sistemas avançados de produção. E sistemas avançados de produção o projeto podia ser noutros domínios, mas não chamaria sistemas avançados de produção. Portanto, este domínio tem todo um referencial, tem um racional do projeto e contempla um conjunto de setores empresariais
que são eles próprios quer fabricantes de tecnologias, quer utilizadores de tecnologias. Por conseguinte, foi isso que nós fomos à procura, quer do fabrico, quer da utilização de tecnologias, e aí os códigos de atividade do projeto, que devo ter aqui, para a memória não falha, são 3, que é o 259, que é a fabricação de produtos metálicos, o 289, a fabricação de máquinas diversas, e o 293, que é a fabricação de equipamentos e acessórios para a indústria automóvel. Digamos que a escolha destes setores é estrutural para a definição e para o racional deste domínio de especialização inteligente, que é os sistemas avançados de produção. Portanto, nós temos que, no projeto, focar e especializar-nos numa área da qual vamos trabalhar e vamos estudar. Portanto, e esse foi o projeto. E também dizer, aqui é importante, é que este projeto, ele próprio, esta candidatura estava aberta para continuação de projetos anteriores que já tivessem sido concluídos e realizados. E aqui, neste caso, é que, com esta mesma tipologia, a Associação Empresarial Santa Maria da Feira tinha concluído já um projeto nesta área, um projeto de estudo de sucessão e estudo de empreendedorismo, a uma escala muito local, com caráter muito exploratório, tinha chegado a alguns resultados, e por conseguinte, a partir daí, esta parceria foi possível fazer essa continuação e a ligação para uma coisa mais avançada e diferenciadora, que nós, e à procura de qualquer coisa de valor acrescentado para a região, desta forma agregada. Há setores, como o Alferes Pereira falou, como em Santa Maria da Feira, o setor da cortiça, que é extremamente importante, mas esse próprio já é um setor que já está estruturado, tem o seu centro tecnológico da cortiça, tem já centros de interface, universidade, empresas, já trabalham de forma setorial. Esta fileira que procuramos são empresas que se enquadram em setores que são diversos, mas têm coisas em comum, que é o seu racional de tecnologias, capacidade de desenvolvimento de tecnologias, e que sentem desafios bastante grandes, daquilo que, ao nível, grandes desafios como a indústria 4.0, esta é uma delas, mas como outras também, que eu referi no início, neste momento grande desafio relativamente à descarbonização para este setor, e um outro também para nós é importante, que é da literacia financeira. Isto é, como é que este setor consegue consegue estruturas financeiras equilibradas, e como é que consegue obter financiamento e parceiros com capacidade de investimento destes 3 setores. Daí para dizer que, de todo o panorama diversificado que felizmente nós temos no Ente Douro e Voga, este projeto havia que focar, havia que centrar o seu foco, e nós estamos hoje a trabalhar especificamente este cluster, que não é um cluster, não é estruturado, mas um conjunto de setores que tem muitas coisas em comum e que tem muito a ganhar, do nosso ponto de vista, se fizer um trajeto de evolução, um trajeto de partilha do caminho em conjunto. Muito bem, obrigado. Penso que respondi bem. De forma extremamente clara e detalhada, sem dúvida. Mais alguém deseja intervir? Eu julgo que o projeto já começou, portanto, o engenheiro Rui Rebelo referiu que já iniciaram as visitas às empresas, portanto, julgo que já há uma percepção inicial, digamos, do ponto de partida do projeto. Engenheiro Rui Rebelo, qual será, digamos, a sua percepção em termos de ponto de partida, em termos de diagnóstico, digamos, de início do projeto, relativamente à realidade do tecido industrial da região de Entre Douro e Voga? De facto, as empresas que nós visitamos
São empresas muito interessantes e com um nível de digitalização e organização bastante interessante. Achamos que, claro que estamos a ter também uma diversidade grande de empresas, mas encontramos empresas verticais que fazem quase todas as operações e o produto todo dentro de portas. Encontramos empresas de fabrico de equipamentos com um nível de organização, de projeto e de capacidade depois de comunicar, aí mais horizontal, de comunicar com subcontratação de produção de componentes que depois são assemblados na empresa, com uma capacidade, e essa empresa com uma capacidade bastante forte de projeto mecânico, de concepção de equipamentos e depois de assemblagem, e a capacidade de gerir esta rede de subcontratados para produção desses componentes que depois vão ser incorporados. Também ficamos impressionados com essa capacidade. E depois também com empresas verifica-se aqui uma grande dinâmica e uma grande diversidade de áreas industriais, mas a maior parte das empresas já com um nível de digitalização, diríamos, naqueles patamares de visibilidade e perceber aqui o que é que está a acontecer no seu negócio, com um nível bastante, sem entrar em pormenores, já com um nível bastante interessante de organização. Quantas empresas irão participar neste projeto? 9 Nove empresas. O 333 nos 3 setores que estão definidos ou há uma assimetria nessa distribuição? Sim. Engenheiro, quer responder? Sim, se me permite, houve a preocupação da amostra, e estamos a falar de uma amostra de 9 empresas, dela ser transversal, ser um corte transversal a todos estes setores. Importa também referir que estamos num SIAC e, portanto, o SIAC não é um programa, portanto, um sistema de ações coletivas que é direcionado para empresas. Ora, estas 9 empresas são apenas uma amostra. Portanto, é uma amostra em que, por exemplo, nenhuma das empresas, cada empresa vai obviamente receber uma delegação da AECO e do INESCTEC, e há uma partilha de informação e de conhecimento, mas nenhuma empresa vai conhecer exatamente o estado da outra empresa em particular. Não haverá no final qualquer referência ao estado de maturidade ou estado de digitalização de nenhuma das empresas em particular. Portanto, aqui é simplesmente uma questão técnica, metodológica, de seleção de uma amostra, e aí nós identificamos um conjunto de 9 empresas selecionadas dentro destes códigos de atividade, distribuídos, procurando distribuir pelos 5 concelhos do Entro Douro e Volga: Oliveira das Meias, São João da Madeira, Valcambra, Arouca e Santa Maria da Feira. Eles são distribuídas, quer geograficamente, distribuídas pelos seus setores de atividade. E depois também, como o Pedro referiu, haverá depois também um questionário online que será divulgado por uma base mais alargada, de onde se espera também depois uma taxa de resposta que seja interessante para poder completar o trabalho. Importa referir aqui que estas empresas não são beneficiárias diretas do projeto, nem podem ser pela sua natureza, constitui apenas uma amostra de estudo. E depois, naturalmente, por outros indicadores indiretos, como seja o volume de negócios, a faturação,
a localização, o tipo de produto fabricado, os mercados onde estão, nós poderemos inferir conclusões. E, pronto, se esta empresa está neste estado, uma outra empresa com um conjunto de indicadores indiretos equivalentes estará no mesmo nível. Portanto, haverá também depois também a possibilidade de inferir conclusões. Sim, e também é importante, complementando a resposta à pergunta que fez há pouco, também é importante estas empresas que estão que estão a participar nesta avaliação também serem alguma referência, porque é com bons exemplos que depois é possível traduzir no roadmap o que são as boas práticas e que podem depois ser inspiradoras e motivadoras de outras empresas seguirem esse caminho, não é? E se me permite, também há aqui com este projeto uma intenção clara, que é de aproximar a academia às empresas. Este projeto tem essa clara intenção de aproximar, de trazer o conhecimento científico que é feito nas academias, nas universidades e nos centros tecnológicos para as empresas. É essa especialização inteligente que nós pretendemos. E que pretendemos também, com quer a parte de disseminação tecnológica que é feita, quer depois a parte de disseminação, o que nós pretendemos no futuro, obviamente, é que, e pronto, e que é facto, as empresas individualmente, elas sintam interesse e vontade em contratar apoio técnico do Sistema Nacional de Investigação, e nomeadamente depois que contratem, digamos assim, o INESC-TEC para implementar projetos feitos à medida, empresa por empresa. E esse é o objetivo em termos também de desenvolvimento futuro. Isto é, nós esperamos que o INESC-TEC, o nosso parceiro, faça este projeto e vá, mas que fique depois também aqui na região e que os empresários desta nossa região encontrem valor e percebam e pressintam o valor que é colaborar com instituições de referência nacional para o seu desenvolvimento. Sem dúvida. Não sei se alguém mais que gostaria de intervir. Boa tarde. Não sei se posso fazer uma questão. Claro que sim, faça favor. Quero um engenheiro, o Rui Rebelo. Na vossa percepção, qual a abertura aqui mais nos órgãos de decisão das empresas tem para esta questão da indústria 4.0? Ou seja, o gestor português, como é que está, digamos, qual a opinião que tem e se está disponível a arriscar nesta questão do desenvolvimento? Obrigado. Da experiência que nós temos, a maior parte das empresas, a administração está preparada para fazer esse investimento na transformação digital. Agora, o que acontece? Quando nós fazemos a avaliação de maturidade e se faz o roadmap estratégico da empresa, também nesse processo existe uma análise custo-benefício. E as empresas têm que perceber bem e tem que ser apresentado e fundamentado todo este investimento em termos de digitalização e de transformação. Caso contrário, não é possível, as empresas não aderem e não fazem esta transformação. Tem que ver, de facto, um benefício grande ao nível do processo, ao nível da eficiência do processo, ao nível do produto, ao nível da qualidade. E quando na análise custo-benefício, de facto, é provado que é benéfico para a empresa, a maior parte das organizações depois avançam com os projetos de digitalização e implementação dos roadmaps. Mais alguma questão?
O projeto em si terá, digamos, uma fase de diagnóstico, digamos assim, do tecido industrial da região do Entre Douro e Voga. Com base nesse diagnóstico vai ser definido, digamos, um plano estratégico que o engenheiro Rui Rebelo referiu como roadmap para elevar, digamos, o nível de digitalização do tecido industrial para um outro patamar. Qual será o grau de customização desse roadmap para as diferentes empresas? Digamos, será definido um roadmap genérico e, digamos, adaptável às diferentes empresas ou consoante, digamos, as empresas que constituem a amostra que servirá de base ao próprio diagnóstico, haverá um grau de customização relativamente às diferentes empresas? Nós, durante a apresentação, referimos várias vezes que o projeto era muito desafiante. Esta pergunta mostra exatamente esse desafio deste projeto. Portanto, ainda não está definido se de facto vai ser necessário customizar esse plano ou se pode ser um plano mais genérico. O que nós temos em termos de metodologia é fazer a avaliação, portanto, fazer esta fase as is, e depois definir o que é que vai ser o roadmap. E esse roadmap pode ser até por este setor que foi identificado, estes 3 grandes setores. Se calhar até algumas áreas do roadmap podem ser comuns. Portanto, nós, depois de avaliarmos o grau de maturidade e verificarmos o que é a projeção em termos de desafios e os passos que serão dados para atingir esses desafios, aí sim nós vamos perceber se o roadmap tem que ser algo mais customizado ou se pode ser algo mais agregado. Agora, claro que pretendemos que esse roadmap responda aos desafios de todas as empresas, idealmente, não é? Qualquer que seja o patamar em que esteja de transformação digital, pretendemos que esse roadmap seja reconhecido e que seja incorporado nas organizações, qualquer que seja o seu grau de digitalização e de maturidade. Bem. Alguma questão mais? Também gostaria de questionar relativamente, digamos, à estratégia de disseminação do resultado dos projetos, do projeto. Percebemos que vai haver um website, digamos, onde será disponibilizada a informação que resultará deste projeto. Mas, digamos, esta estratégia de disseminação terá outras linhas de divulgação dos resultados, para além da divulgação via website do projeto? Aqui, em termos de divulgação, nós temos aqui 2 componentes. Há uma componente que é uma disseminação tecnológica, que visa por ela a capacitação das empresas e dos empresários para a digitalização, e depois há uma outra componente que é a componente de divulgação genérica para toda a sociedade, incluindo as empresas e os meios sociais. Temos o website, isto em permanência, que, como explicou o Dr. Odete Silva, vai sendo atualizado de uma forma dinâmica, sempre com conteúdos que procuramos ser conteúdos atualizados. E depois, para isso, nós temos uma assessoria de comunicação, temos um plano de divulgação que já foi desenvolvido, a própria imagem corporativa, temos assessoria, e vamos ter a publicação de uma newsletter mensal do projeto.
Além de, depois, 2 revistas, isto tem suporte de papel, digital também, e em suporte de papel, uma a meio do projeto e outra no final do projeto. Então, são estes. Além, depois, de um conjunto de press releases e meios de comunicação através dos órgãos de comunicação social, que nós na EACOA, por acaso, temos já, somos bastante facilitados o nosso trabalho, dizer, por exemplo, que esta sessão está a ser transmitida em simultâneo por três órgãos de comunicação, está a ser transmitidos online, concretamente a Asmeias FM, a Rádio Vila Nova e a Informédia. Pronto, é também esta divulgação através dos meios de comunicação social, quer os digitais, quer através também dos meios de comunicação escrita. Eu não sei se mais alguém quer fazer uma intervenção, colocar alguma questão. Eu, pela minha parte, resta-me felicitar, de facto, os promotores do projeto, as duas entidades promotoras e o parceiro tecnológico. O projeto é de facto extremamente interessante. Eu julgo que irá, de facto, permitir tirar um retrato da região a nível industrial. Felicitar de facto pela iniciativa. Será seguramente um projeto com impacto na região e passaria a palavra ao engenheiro Pinto Moreira, se não tiver, digamos, nenhuma questão mais a colocar, para fazer o encerramento deste seminário. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pela vossa atenção. Do meu ponto de vista, esta sessão cumpriu plenamente os seus objetivos, foi fazer a sua divulgação. Isto é um ponto de partida. Vamos continuar agora com o projeto e vou passar agora aqui à doutora Ângela Amorim para dar um pouco da apresentação do que serão os próximos eventos, os próximos acontecimentos. Pronto, quebrando um pouco o protocolo, já que o nosso engenheiro executivo deveria fechar, de qualquer das maneiras, estava-lhe aqui apenas a fazer um sinalzinho e se me permitem então, eu vou falar que nós vamos ter exatamente já um evento, está agendado pelo menos neste momento para 10 de fevereiro, 18 horas, será de facto a apresentação deste mesmo projeto, mas nesta vez em Santa Maria da Feira. Será o nosso anfitrião exatamente o Sr. Alferes Pereira e, portanto, a Associação da Feira. E neste momento quem está connosco está desde já convidado a estarmos lá, daremos muito brevemente mais pormenores, mais detalhes de onde e como fazer para se inscrever. Agradeço a todos de facto e, Engenheiro Pinto Moreira, só uma palavrinha, se não for mais até o dia 10. Muito obrigado. E, portanto, a continuação de um excelente ano de 2022, com muitos sucessos, paz e saúde, e vamos trabalhar mais e melhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Não deves.